Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Biologia. Essa atividade de Biologia é para o primeiro ano A, B, C, D, E e primeiro F. É a atividade do segundo bimestre da nossa escola Neuza Maria do Bem. Hoje nós vamos trabalhar as relações ecológicas, todas as relações que acontecem no meio ambiente entre as espécies. Vamos lá. Habilidades. Identificar e distinguir que as interações nas comunidades podem ser de dois tipos, positivas e negativas. Então nós vamos fazer aqui, atividade. Pode ser positiva e negativa. Então as interações nas comunidades podem ser de dois tipos, positivas e negativas. Positiva quando traz benefício para as espécies e negativa quando não traz benefício para pelo menos uma das espécies. Só uma espécie é beneficiada, a outra é prejudicada. Então nós chamamos de interações negativas, certo? Vamos identificar e reconhecer que as populações interagem. Aqui, interessante. Então, as populações interagem nas comunidades, sim, elas interagem entre elas, sim. Se estiverem próximas, tem interação. Se estiverem muito distantes, aí não tem interação, né? Porque a distância espacial ela vai permitir a interação ou não, se for muito longe, né? Uma espécie muito longe da outra. E uma população influencia na vida da outra. Ah, sim, isso aqui é importante. Olha. Uma população vai sempre influenciar na vida da outra. Se tiver interação, vai influenciar. Pode ser positiva ou negativa, tá? Identificar e reconhecer que as relações podem ser dois tipos também. Então aqui nós já estamos falando do tipo de relações que nós temos no meio ambiente. Elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Então as relações harmônicas são aquelas que são positivas para a espécie, que são boas. Então está aqui. Então se eu achei que a interação é positiva, então a relação é do tipo harmônica. Tá certo. E se eu encontrei que a interação é negativa, então a relação é do tipo desarmônica. Então eu posso encontrar assim? Sim. Eu posso olhar no meio ambiente e encontrar se ela é positiva ou negativa. Aí eu vou saber se é harmônico ou desarmônico. E o oposto também acontece, o contrário, né? Aqui no caso é o contrário. Eu posso encontrar se uma relação é harmônica ou desarmônica. Se eu encontrar, olhei a situação do meio ambiente e vi que essa relação é harmônica, então ela automaticamente é positiva. Aí eu olhei a outra relação no meio ambiente e vi que é desarmônica, então eu já sei que ela é com interação negativa. Então pronto, ficou fácil. Vamos exemplificar as relações ecológicas. Sim, nós vamos dar alguns exemplos aqui das relações ecológicas também. Vamos lá. Essa atividade aqui eu enviei para vocês em forma de boletim informativo. Então eu já começo aqui, ó. Bem-vindo. Nós vamos trabalhar 3 pontos aqui, ó. 3 pontos importantes nessa atividade. Primeiro, as interações biológicas, interações biológicas nas comunidades podem ser de dois tipos, positivas e negativas. Então nós temos interações biológicas entre as espécies. Elas podem ser classificadas em dois tipos. Positiva, quando tem benefício para as espécies. Negativa, quando tem prejuízo para pelo menos uma das espécies. Então, se uma das duas espécies que estão se associando ali for negativo, é ruim para elas, então é negativa, tá? Positiva ou negativa. Nós vamos começar a classificar agora. As populações interagem na comunidade. Sim, tem interação na comunidade, onde uma população influencia ou altera e uma outra população. Sim, uma população influencia na vida de outra, sempre. Isso pode acontecer mesmo, vai ter influência aqui, ó. A interação tem influência de uma população na outra. Essa influência pode ser positiva e pode ser negativa. Nós temos também as relações, então aqui, as relações entre as populações podem ser de dois tipos, harmônicas, quando não tem prejuízo, ou desarmônica, quando tem prejuízo para pelo menos uma das espécies. Pronto. Então nós vamos
Vamos ver um exemplo aqui agora. Alguns exemplos, né? Vamos começar pelas imagens. Essa primeira imagem aqui, ó, a associação de algas e fungos, é chamada de mutualismo. Então, algas e fungos se uniram, nenhuma prejudica a outra. Opa, então é uma interação positiva ou negativa? Positiva. Aqui, ó, interação positiva. Vamos marcar aqui. Porque nenhuma das duas espécies é ruim. E se é positiva, ela é então uma relação do tipo harmônica. Então vamos para a próxima aqui, ó. Essa daqui é predação. Então tem uma onça aqui se alimentando de um outro animal, né? Predação, predador e a presa. É uma interação positiva ou negativa? Negativa. Para uma das espécies aqui tem prejuízo. Então negativa. Vamos marcar com um X aqui. Negativa. Se ela é negativa, então automaticamente é uma relação do tipo desarmônica. Então se a interação é negativa, a relação entre as espécies é desarmônica. Sim, mas essa daqui vai estar sofrendo, ó, vai morrer. Essa daqui, então, é negativa essa. Vamos para o próximo aqui, ó. Sociedade. Um exemplo aqui nós temos associação de formigas. São várias formigas de uma mesma espécie se associando. Então essa interação aqui, ela é positiva ou negativa? Ela é positiva. Porque todas as formigas se unem para trabalhar melhor, buscar mais alimentos, se proteger. Então é uma interação positiva. Vamos marcar aqui. Positiva. Legal. Então, se é positiva, é harmônica. Tá. Então vamos aqui, ó, para a próxima imagem aqui, ó. Tem uma ave se alimentando de um outro animal aqui. Essa relação, ela é positiva ou negativa? Ela é negativa, porque para uma das duas espécies aqui ela é negativa. Então vamos marcar aqui, ó, negativa. Marcar com um X. Negativa. Se ela é negativa, automaticamente é uma relação do tipo desarmônica. Eu posso vir aqui também e observar. Esse pássaro aqui está se alimentando de uma outra espécie. É uma relação harmônica ou desarmônica? Harmônica é quando não tem prejuízo para as duas espécies. Não é isso. Então é desarmônica. Se eu encontrei que ela é desarmônica, automaticamente ela tem interação negativa. Então tem relação, isso mesmo. Tem relação as duas. Encontrou uma aqui, encontrou outra aqui. Ou o contrário. Não importa qual vai observar primeiro. Nós vamos para mais exemplos. Vamos para mais uns exemplos aqui. Vamos ver uns. Aqui. Nós temos uma águia caçando, pegando uma raposa aqui. É uma relação positiva ou negativa? Negativa, tem prejuízo para uma das espécies aqui, ó. Então, marca com um xizinho, negativa aqui. Então, onde uma das duas espécies são prejudicadas é negativa. Se é negativa, ela é desarmônica. Entendi, desarmônica. Uma relação desarmônica. Essa relação aqui, ela é positiva ou negativa? Tem a abelha se alimentando do néctar de uma flor aqui. Pega o néctar da flor para fazer o próprio alimento, o mel. E a abelha faz a polinização das flores. Então as flores precisam das abelhas. As abelhas precisam das flores. Isso mesmo. Tem prejuízo em algum aqui? Não. Então uma relação positiva ou negativa? Uma relação positiva, certo? Marca aqui com positiva. Se é positiva, ela é desarmônica? Não. Se é positiva, se é uma relação positiva, ela é harmônica, tem harmonia, não prejudica nenhuma das duas espécies aqui, certo? Vamos voltar lá então. Aqui, ó. Eu coloquei 3 exemplos aqui que tem no texto. Então vamos lá. Mutualismo é a associação de duas espécies em que ambas se beneficiam. Tá legal. Então duas espécies se associaram aqui, ó, algas e fungos. São chamados de líquens
e ambas se beneficiam. É isso mesmo, nós vamos ver uma por uma depois. Né? Predação. Uma espécie é a predadora, tá aqui, ó, uma espécie é predadora e a outra é presa. Então é isso, uma espécie é predadora, a outra é presa, para dela se alimentar. Tem prejuízo para uma das duas espécies. Isso mesmo, então aqui ó, é a história dos carnívoros que se alimentam de carne e os herbívoros que se alimentam de material vegetal. Nós temos também a sociedade, que são indivíduos de uma mesma espécie, que são as formigas aqui, que elas se associam, elas não são unidas, grudadas umas nas outras, elas têm vida independente, elas podem se movimentar, andar, né? Mas elas se unem para poder trabalhar para um benefício maior, trabalhar juntas, né? Então isso é um exemplo de sociedade. Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar todos os tipos de relações ecológicas que nós temos no meio ambiente. Aqui, ó, os tipos de relações ecológicas que temos no meio ambiente. Para começar aqui, ó, o que eu havia explicado. Então, primeiro nós vamos encontrar se uma relação é harmônica ou desarmônica. Encontrando que essa relação é harmônica, nós já sabemos que elas têm interações positivas. Agora, se a relação for desarmônica, as interações são negativas, certo? Então, o que nós vamos ver aqui agora? Todas as relações que são harmônicas, são positivas para as duas espécies, certo? E aqui nós vamos ver agora aqui, pessoal, ó, interespecíficas. São relações entre espécies diferentes. E quando nós veremos ali mais para frente, intraespecíficas são relações entre indivíduos de mesma espécie, certo? Então vamos trabalhar agora aqui, ó, relações harmônicas, que são positivas, entre interespecíficas, entre espécies diferentes, certo? Então espécies diferentes. Nós temos aqui, ó, primeira delas, mutualismo. É a associação de duas espécies em que ambas se beneficiam. Então não tem prejuízo nenhuma, por isso que está aqui, ó, dentro das relações harmônicas. Não tem prejuízo para nenhuma das espécies. Aqui nós temos exemplos de líquens, que são as algas e os fungos, bactérias no estômago dos ruminantes, a anêmona e o Bernardo eremita. Então vamos lá para o próximo aqui, ó. Comensalismo. Comensalismo. Então, comensalismo é a associação em que uma das espécies, aqui, ó, uma das espécies se beneficia, certo? Então, uma das duas espécies se beneficia, sem prejuízo para a outra. Então por isso que essa relação aqui, comensalismo, está dentro das relações harmônicas. Por quê? Porque uma das espécies se beneficia, mas não traz prejuízo aqui, ó, para a outra, ó, não traz prejuízo. Pronto. Então, comensalismo é a associação de duas espécies em que uma se beneficia e a outra não tem prejuízo. O benefício pode estar relacionado ao alimento aqui, ó, por exemplo, o alimento tem um tubarão em rêmora, um exemplo, ou qualquer outro fator, como suporte, abrigo, pode ser, por exemplo, a bromélia e a árvore aqui. Uma associação das duas, né? Agora nós vamos para intraespecíficas aqui, ó. São relações entre indivíduos de espécie, de mesma espécie. Lá nós vimos interespecífica, indivíduos, relações de indivíduos de espécies diferentes. Aqui é intraespecífica, relações de indivíduos da mesma espécie, certo? Vamos lá. Primeiro aqui, ó, colônias. Associação entre indivíduos de uma mesma espécie. Aqui, ó, pronto, ficou fácil, ó. Associação de indivíduos da mesma espécie. É uma colônia. Associação, então são indivíduos de uma mesma espécie juntas, formam uma colônia. Isso que se mantêm ligados. Opa, essa informação aqui é importante, que se mantêm ligados. Então, numa colônia, são indivíduos de uma mesma espécie que estão ligados, não tem como eles saírem, igual as formigas, separadamente. Entendi. Entre si, estão ligados entre si, formando uma unidade estrutural. Olha o exemplo aqui, ó, esponjas
e corais. Ah, entendi. Então colônias são associação de indivíduos de uma mesma espécie, que eles estão ligados entre si lá. Por isso que eles estão no grupo de intraespecíficas, mesma espécie, certo? Próximo aqui, ó. Sociedade. Vamos lá. É uma associação entre indivíduos da mesma espécie, certo? É claro que é da mesma espécie, porque são indivíduos da mesma espécie que estão aqui, ó. Aqui, ó. Intraespecíficas, indivíduos, relação de indivíduos da mesma espécie, certo? Então vamos lá. Associação entre indivíduos da mesma espécie, não ligados automaticamente. Puxa, então é o oposto. O de cima aqui, ó, colônias, eles estão ligados entre eles, os indivíduos. Já na sociedade, os indivíduos não estão ligados anatomicamente, ó. Eles podem andar, o exemplo são as formigas aqui, ó, formigas, os cupins, por exemplo, que se agrupam para a divisão do trabalho organizado. Esse ponto aqui é importante, ó, divisão do trabalho organizado. Então, em sociedade, os indivíduos de uma mesma espécie, eles se unem, eles não precisam ficar, porque eles não estão ligados, eles se unem para a divisão do trabalho organizado, para trabalhar melhor, para fazer tudo melhor. Até se defender melhor, tudo que eles vão fazer, eles fazem juntos. Ah, interessante, então isso é sociedade. Vamos para o próximo aqui. Esse daqui, o exemplo, nós já vimos, né, do desenho, as ilustrações. Agora, importantíssimo esse ponto aqui. Nós vamos trabalhar aqui, ó, as relações desarmônicas. Se são desarmônicas, as interações são negativas, né? Pelo menos para uma espécie. Ah, sim, legal. Então tá. Então nós vamos trabalhar as relações desarmônicas quando tem interação negativa para uma das espécies, tá? E elas são interespecíficas. Interespecíficas significa que nós vamos trabalhar indivíduos de espécies diferentes, certo? Então nós vamos começar aqui, ó. Competição interespecífica. É competição de espécies diferentes. Vamos lá então. Relação entre indivíduos de espécies diferentes. Ah, então é uma relação entre dois indivíduos, entre duas espécies diferentes daqui, que concorrem, competição, ó, concorrer é competir, concorrem pelos mesmos fatores do ambiente. Ah, existente em quantidade limitada. Então eles vão concorrer quando tem pouca disponibilidade de alimento, por exemplo, ou de água, pode ser. Então, exemplo aqui, ó, coruja, cobras e gaviões que se alimentam de pequenos roedores. Então, os três aqui, ó, coruja, as cobras, os gaviões que se alimentam de pequenos roedores. Então, os três aqui vão competir pela alimentação aqui, ó, dos roedores. Pronto. Isso chama-se competição interespecífica. É a competição de indivíduos de espécie diferente, certo? Próximo aqui, ó. Predação. Predador. Ah, ficou fácil essa, hein? Relação em que uma das espécies é a predadora. Tá aqui, ó. Uma das espécies é predadora que mata a outra, a presa, para se alimentar. Para dela se alimentar. Tá aqui, fácil, então. Então, uma espécie mata a outra para dela se alimentar. Ah, entendi. Isso é predação. Nós temos predação de carnívoros, animais que se alimentam de carne, e herbívoros, animais que se alimentam que são predadores, que se alimentam de matéria vegetal, certo? Então, a predação é mais um exemplo dessa relação ecológica que nós temos no meio ambiente, tá? Vamos para o próximo. Parasitismo, tá aqui, ó. Parasitismo vem de parasita. É isso mesmo. É a associação em que uma das espécies, geralmente a menor, vive sobre, em cima ou dentro da outra espécie. Alimentando-se dela. Ah, tá aqui, ó. Porém, geralmente sem matá-la. Então, o parasitismo é a associação entre duas espécies, onde uma espécie, geralmente menor, ela vive em cima ou dentro
da outra espécie e se alimenta dessa espécie ou do que essa espécie produz para se alimentar. Então ela não produz, o parasita, ele não produz o próprio alimento, ele pega o alimento da outra espécie, certo? Então, porém, geralmente sem matá-la, geralmente pode acontecer. Então, os vermes, os parasitas, né? Temos vários exemplos aí. Amensalismo, vamos lá, próximo aqui, ó. Amensalismo. Amensalismo é uma relação em que uma das espécies, vamos começar a marcar, hein? Pode ir grifando aí no caderno de vocês aí, vai marcando. Relação em que uma das espécies inibe, uma das espécies inibe, então amensalismo é uma associação entre duas espécies. Uma das espécies inibe o crescimento ou a reprodução da outra. Então, amensalismo é uma relação harmônica ou desarmônica, hein? Puxa, eu tenho dúvida agora. Não, é uma relação desarmônica. Porque uma das espécies inibe o crescimento da outra. Então, se inibe o crescimento ou a reprodução da outra, tem prejuízo para a outra, certo? Exemplo, fungos que liberam antibióticos no meio, inibindo o crescimento de bactérias. Então, pronto, é isso. Então, agora nós vamos para intraespecífica. Então, são as relações intraespecíficas. Intraespecíficas são relações entre indivíduos de mesma espécie, certo? Então, nós vamos começar de novo pela competição. Aqui eles competem, mas quem vai competir? É competição intraespecífica. Então, é a competição por indivíduos de mesma espécie. Vamos lá. Relação entre indivíduos da mesma espécie. Vamos marcar aqui. Relação, olha, entre indivíduos de uma mesma espécie. Tá. Então, a relação são vários indivíduos de uma mesma espécie que concorrem. Concorrer aqui, é competir, é competição. Então são indivíduos de uma mesma espécie que concorrem, que competem. Competição aqui, competição. Competem, concorrem pelos mesmos fatores do meio ambiente. Eles buscam as mesmas coisas no meio ambiente aqui, da mesma espécie, existente em quantidades limitadas. Então ficou fácil, agora entendi. Competição intraespecífica é competição entre indivíduos de uma mesma espécie. E esses indivíduos, é a relação entre esses indivíduos de uma mesma espécie competindo, concorrendo aqui, pelos mesmos fatores do meio ambiente. Pode ser alimento, por exemplo. Entendi. Então, ficou um pouco melhor, né? Espero ter ajudado vocês aí. Até a próxima aula. E vamos seguindo em frente aí.